Falando nisso, até para explicar para a galera aqui, o que é a tal da maçonaria? Porque a maçonaria ficou famosa nisso aí, né? Sim. Ela faz parte aqui daquelas coisas secretas, né? Entidades secretas, como que é? A maçonaria é uma sociedade discreta hoje. Eles não são colocados como uma sociedade secreta, porque existem outras sociedades que são secretas mesmo. Por exemplo, o Skull and Bones. Não sei se você já ouviu falar nesse nome, Sérgio. É uma sociedade secreta que nasceu em Yale, na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, e grandes nomes, principalmente da presidência americana, tiveram lá como George W. Bush, o pai e o filho, né? Então, e eles, inclusive, já fizeram entrevistas há anos atrás, né, em época de eleições, assim, que questionaram eles. Porque tanto o Bush quanto o rival dele em uma das eleições eram membros do Skull and Bones. E aí, quando o jornalista pergunta para ele, né, como que é isso? Vocês são oponentes, né, por exemplo, esquerda e direita, e estão disputando eleições, mas ambos são amigos lá dentro do Skull and Bones, né? E aí ele diz, é algo tão secreto que eu não posso falar. Né? E aí gera aquele... E aí o repórter ainda fala, olha, se você não falar, é aí que os teóricos da conspiração vão pra loucura agora. É a lacuna, né, cara? É a lacuna. Eu falo que a teoria da conspiração é a lacuna. O cara não fala nada, acabou, cara. Você não falou nada, é a pior coisa que você fez na sua vida. Pronto. Mas, e aí sabe o que aconteceu? E aí ele dá risada na hora. Ele fala, eu não acompanho a internet, né? O Bush? O Bush dá uma dessa pra mudar de assunto ali, né? E, cara, acho que umas 2 semanas depois, esse repórter aparece morto. Caramba! Aí você tem um prato cheio para criar um monte de teoria em cima dessa história, que é algo que gerou bastante polêmica e repercussão na época, né? Porque logo ele que foi perguntar aquilo pro Bush, parece que foi algo que não estava no cronograma, não estava combinado e não era para ser falado disso ali. Então, o Skull and Bones é uma sociedade secreta. A maçonaria é uma sociedade discreta, mas eles têm segredos lá dentro, né? Mas eles já foram secretos. Ou nunca foram? Eu acredito que nunca foram. Não? Pelo menos eles se dizem discretos, né? Porque tinha aquele negócio, não, porque o cara não pode falar que é da maçonaria. Ainda tem. Ou ainda tem os códigos, tem um maçom que ele sabe quem é o outro. Exatamente, os toques de mão secretos, né? Os rituais que ocorrem lá dentro. Os 3 pontinhos depois da assinatura. Tem umas paradas. Mas isso é verdade ou não? Eu sempre falo, né? Eles se colocam como uma sociedade discreta, mas tem muitos segredos lá dentro. Numa loja maçônica, por exemplo, quando você entra, você vê toda a simbologia. Eles trabalham com numerologia, com simbologia. O maçom, ele não pode ser ateu, por exemplo. Se o cara se disser ateu, ele não pode adentrar na maçonaria. Ele precisa crer em alguma entidade, seja ela qualquer que seja. Mas ele precisa ter uma crença espiritual, né? E aí, quando você entra numa loja maçônica, você vê uma gama de símbolos, como o esquadro e o compasso, a pirâmide com o olho que tudo vê. Você tem as colunas que remetem ao Templo de Salomão, que são chamadas de Jaquim e Boaz. E aí tem o globo celeste e o globo terrestre em cima das colunas, cada um com seu significado. O piso xadrez, que remete à dualidade. Há uma adoração, né? Eles não gostam que eu fale isso, por exemplo. Seria uma adoração ao bode, né? Eles falam que eles não adoram o bode, mas a gente sabe que existe algo bem sombrio por trás de toda essa história do bode, que aí já remetem a Baphomet também. E eu conheci a maçonaria... Mas a origem, ela vem do quê? Olha, a origem da maçonaria foi o quê? Foi um grupo de pessoas que começou a se reunir para... Se você olhar a história, você vai ver que isso acontece de acordo com a história escrita mesmo, por volta do ano de 1800, mais ou menos. Caramba, é novo, então? É novo, entre aspas. Por quê? Se você entender realmente o princípio da maçonaria, você vai lá para Salomão, filho de Davi. E aí você já vai puxar para um lado mais religioso, porque é uma história que está na Bíblia. Entendi. Como é que se inicia isso? A palavra maçom significa construtor. E por quê? Eu particularmente acredito nesse viés de informação. Porque Salomão foi o construtor do primeiro templo de pedra. Até então, o povo judeu ali, né, o povo de Israel, eles faziam seus rituais de acordo com o sacerdócio levítico num tabernáculo que era feito de peles de animais e de panos, por exemplo. Né, instrução do Criador. Em certo momento, Davi queria construir uma casa de pedra para Deus. Uma casa de cedros, desculpa, né? Ele queria tirar ali da tenda e fazer uma casa mesmo. Protegido. Né? E aí, o profeta Natan vem até Davi e repreende aquela ideia falando como se ele fosse a boca de Deus ali. Ele falou, você não vai construir, até porque vai vir o dia alguém da sua descendência que vai construir uma morada e uma habitação eterna.
Só que isso, basta você analisar o texto que você vai ver que o templo de Salomão não foi eterno. Ele estava fazendo uma profecia ali para o próprio Cristo, onde a igreja, o corpo de Cristo, seria essa habitação eterna de Deus em espírito, né? Que de acordo com a Bíblia, é o nosso corpo, né? Nós somos o templo de Deus. E é algo eterno, né? Não feito por mãos humanas. Só que Salomão se apossou dessa promessa e construiu, então, um templo monumental, né? Tanto é que a gente tem um templo de Salomão aqui em São Paulo, né? Que foi o Edir Macedo que construiu. É inspirado no... Ou não? Eu já vou chegar lá, Por quê? Salomão, então, fez isso, colocou o tabernáculo lá dentro e causou um grande engano. Os maçons, por exemplo, eles veneram Salomão dentro das lojas maçônicas. E é por isso que a gente entende que a história começou lá. Porque Salomão é o primeiro construtor, né? E a palavra maçom, então, significando construtor, remete a isso. E Cristo, quando veio há 2000 anos atrás, se lê lá nos evangelhos que, em certo momento, ele, próximo ao templo de Jerusalém, no embate ali com os líderes religiosos, ele fala assim, olha, os construtores rejeitaram a pedra angular. Ele está falando de Salomão, porque se apossou de uma promessa que era para ele e construiu o templo na frente dele, esquecendo-se dele, que seria a pedra angular, né? A maçonaria venera Salomão. O principal local numa loja maçônica é o trono de Salomão, onde o grão-mestre lá ele senta e faz os ritos lá dentro. E aí, existem muitos líderes religiosos hoje que são maçons, mas eles não falam que são maçons. Porque você não pode ser cristão e maçom, justamente por conta desse embate de Cristo com o povo do templo ali em Jerusalém. Mas você não pode ser ateu também, para ser maçom. Por exemplo, você pode ser cristão, eles são cristãos e são maçons, em segredo. Agora, para você adentrar na maçonaria, se o cara chegar e falar assim, eu sou cristão, eu sou um pastor, eles aceitam porque você tem uma crença em algo superior. Agora, se você chegar lá e falar, eu sou ateu, você não pode. Você precisa se converter a alguma crença. Seja um deus egípcio, seja a Bafomé, seja qualquer entidade. Tá? Eu já dei palestra em loja maçônica. E você já deu palestra lá? Você já tinha me falado. É verdade. Uma vez mas foi normal, assim. Então, eu também participava, assim, quando eu estava no Exército. Eu servi o Exército em 2005. Eu me formei aspirante oficial, depois segundo tenente de infantaria do Exército. E foi aí que eu conheci a maçonaria. Por quê? Eles reuniam oficiais para fazer parte de cerimônias que eram abertas, né? Então, nessas cerimônias eu estava lá. E eu não entendia nada. Eu participava, às vezes eu segurava o símbolo aqui, que era a bandeira, por exemplo, do Brasil lá, só para fazer a decoração humana militar ali na cerimônia, sabe? Só pra fazer cena ali. Mas eu tava ali dentro, né? Eu via o piso, eu via os símbolos, eu via as roupas, os aventais que eles usavam, né? Eu ficava me perguntando o que é isso, né? Até então que a partir dali eu comecei a estudar sobre o que era realmente a maçonaria, o porquê do cristianismo não se misturar com ela e isso ia acontecendo. Mas hoje, Sérgio, existe, por exemplo, uma estratégia criada por um dos maiores maçons que já existiram na humanidade, que é Albert Pike. Não sei se você já ouviu falar sobre ele. Também veio lá pelo ano de 1800 e pouco, né? Em um livro que ele escreveu, chama Morais e Dogmas, ele deixa claro que a maçonaria deveria usar a política e a religião para simplesmente ganharem dinheiro e terem controle sobre a população. E aí, o que eles fazem? Eles se infiltram na religião, fazem as pessoas de massa de manobra, para quê? Para utilizarem isso no sistema político. Entendi. Então, quando eles têm um candidato que está fechado com eles, os líderes religiosos vão lá e falam assim, olha, pessoal, esse candidato aqui é nosso, ele é do bem, ele é de Deus, tal, então... massa de manobra, leva essa galera pra política. Vai pra trás, e por aí vai, entendeu? E aí, nas minhas especulações, Edir Macedo é um maçom disfarçado, entendeu? Por quê? Os sinais, né? Cristo, nas Escrituras, fala sobre os falsos profetas, né? E ele fala, pelos frutos vós os conhecereis. Cara, você vê os frutos de muitos líderes religiosos e você consegue linkar uma coisa na outra. Especulação 100% minha. Mas, por exemplo, ele ergueu o Templo de Salomão. A maçonaria venera Salomão, né? Você tem outros detalhes aí, quando estuda os líderes religiosos, que você consegue linkar com muitas das práticas feitas por ele. Por exemplo, uma loja maçônica em comparação a um templo da Universal do Reino de Deus.
é mais ou menos ali a mesma estrutura. Você tem a pirâmide ali em cima, onde você deveria ter o olho que tudo vê, você tem o símbolo do coraçãozinho com a pomba lá da Universal. As colunas, que fazem uma referência ao próprio Templo de Salomão também. É a mesma coisa que tem nas lojas maçônicas. Como se fossem uns easter eggs. É isso aí. Eles deixam uns easter eggs aí. Total. Entendi. E assim, num dos livros de Edir Macedo, ele diz que o pai dele era maçom, entendeu? Então ele tem uma influência familiar já, advinda aí de uma raiz da família dele, né? Mas as reuniões que tinham antigamente, elas eram secretas, também não? Nunca foi, então? Até hoje ainda são secretas. São? Mulheres, por exemplo, não entram. Entendi. Né? Uma vez eu estava trabalhando e eu tinha conhecido um cara que ele era maçom. E aí ele mesmo falou que o que acontece lá eles não contam nem para as próprias esposas. Isso é que reza a lenda mesmo, né? Que não pode contar o que né? É isso aí. O que acontece lá, né? E hoje o que acontece? A maçonaria, ela tem pessoas influentes em diversos nichos, podemos dizer assim. Porque aí acabou crescendo e tudo, acabou aqui, né? A gente tem lá na mídia, a gente tem em Hollywood, a gente tem na indústria musical, a gente tem no mundo do futebol, por exemplo, dos esportes. E é por isso que faz essas especulações e essas ligações, e que é um prato cheio para essas teorias aí também. Sim. Agora tem um negócio da maçonaria. Só um exemplo, desculpa te interromper, mas quando a Argentina venceu o Egito, não sei se você chegou a pegar essa daí. Eu vi a bandeira, né? Eles colocaram no lugar do sol, aparece a bandeira grande, normal, aí some, fica alguns segundos os jogadores comemorando ali da Argentina, aí aparece o placar pequenininho com a bandeira menorzinha, e no lugar do sol da bandeira da Argentina, eles colocaram o esquadro e o compasso, que é o principal símbolo da maçonaria. Maçonaria é forte na Argentina? Então, não sei também. É algo interessante de se estudar. E atrás, né, para ver. Mas que parece que tem uma ligação grande com o próprio Messi. É o que parece. Parece que ele é um maçom de alto grau. Sério? É o que tudo indica, né? Porque, por exemplo, ele tem tatuagem do olho, que representa o olho que tudo vê maçônico. Ele tem várias fotos como o GOAT, né? O bode, junto com o bode. Mas aí a gente puxa pro lado do esporte. Sim, mas pode ser que é o tal do easter egg. Então. Entendi. Exatamente, entendeu? Olha, são mensagens subliminares, né? Será que o Messi é maçom, cara? Aí, não é ET então, galera. O Messi é maçom aí, ó. Pode explicar várias coisas também. E quando eu vi o seu vídeo lá, eu achei muito engraçado, Sérgio, porque eu te conheço, né? Eu sei que você não acredita em nada disso, eu não acredito, né? Mas aí que tá, a galera acha que eu tô falando que eu tô acreditando, né? Eu só tava contando. E você falou a teoria perfeita, cara. Você falou certinho. As pessoas começaram a me mandar em massa o seu vídeo. E falaram assim, o Sérgio tá soltando a teoria lá da conspiração. Eu falei, não é possível. Porque vem com teoria de conspiração, cara, qualquer uma, né? Essa aí é muito mais legal. E a frase, você repetiu a frase perfeita, que você falou assim, não é futebol, é maçonaria, né? Alguma coisa assim, né? Eu tinha jogado essa frase no meu vídeo, né? A galera ficou maluca. Entendeu 100% da teoria. A galera ficou... Agora, tem um negócio da maçonaria no Brasil que não sei se você sabe, né? Você vai conversar com o Super, né? Com o Super Xandão. Eu tive com ele semana passada e vou estar com ele então, semana fala isso aí pra ele. A Terra Plana foi fazer um congresso. Tô sabendo dessa. A Flatcom, lá atrás, né? Pô, os caras fizeram um negócio no local da maçonaria. Então, fecharam com a maçonaria ali, né? Não, mas tá aí que tá. Não foi bem assim. O negócio foi o seguinte. Os caras iam fazer o evento, a Flatcom. Sim. E eles tentaram fazer em várias escolas, várias coisas. Ninguém quis, obviamente. Sim. Né? Aí, quando eles vão no Danilo Gentili, vocês podem abrir o vídeo do Danilo Gentili aí. Sim, que quando o Danilo Gentili pergunta pra eles onde que vai ser, eles não falam. Porque eles estavam sem lugar. Putz. Aí o que eles chegaram? Eles chegaram para a loja maçônica aqui de São Paulo, uma das maiores. Como pode, cara? Então, e pagaram. E aí o maçom, meu amigo, pagou, cara. O que você faz se quiser aqui dentro, entendeu? Só que o maior inimigo dos terraplanistas são os maçons. Poxa, então. E aí este evento, esse exato evento aí, foi meio que acabou com a Terra plana no Brasil. Foi um divisor de água para eles. Porque a galera primeiro deu um racha gigantesco dentro da Terra plana. Sim. E outra, os seguidores falavam assim, que história é essa, cara? Vocês falam pra gente odiar os caras e vocês vão fazer o congresso dentro da casa dos caras? Que maluquice é essa? Sim. Entendeu? Tanto que eles não avisavam. Eles deixaram para avisar no último instante. Porque eles estavam sem lugar. Ia ser num sábado.
a FlashCon. No sábado de manhã ou na sexta à noite eles falaram, o evento vai ser aqui em tal lugar. Só que eles nem falaram que era loja maçônica. Eles deram o endereço, rua X, número tal. Sim, entendeu? Sim, Só que aí a galera começou a ir chegando e olhando lá. Não tem como, né? É. Aí não tem como, porque os maçons também não iam tirar as coisas deles de lá, né? Então. E isso aí foi uma treta, uma treta dentro da Terra plana. Que até hoje os caras não se recuperaram disso aí, não. Entendeu? Foi um divisor de águas gigantesco. Foi um divisor de água. Eles ficaram com raiva de mim, esse mesmo pessoal aí, porque quando teve as eleições de 2018, eu fiz um vídeo. Eu não apoio nenhum lado político, né? E eu costumo pegar coisas dos dois lados e faço ali as minhas teorias e trago as informações em cima de ambos os lados. Porque eu, ao meu ver, né, entendo que existe um cérebro superior a isso que controla os dois lados. E é como se um precisasse do outro e muitas vezes cria-se uma falsa oposição com o outro para que eles mantenham a população dividida e criem aquela mesma estratégia do Império Romano, né? O dividir para conquistar. Tanto é que você compara eleições do passado com hoje, você vê que hoje é um negócio extremamente acirrado. É praticamente assim, 50%, 50%. A população tá no ápice da divisão, né? Então, eles querem que a população se divida, você acha? Exatamente. Isso aí é feito de propósito para deixar... Isso aí faz muito sentido. Sim. Porque é muito melhor você ter a população dividida do que todo mundo unido. Porque se a galera se une contra você, né? Exatamente. Aí vem pra cima de você, né? É isso aí. Então eles, divididos, fica um contra o outro e aí eles conseguem trabalhar... Na verdade, a população fica brigando... entre si. Eles aqui ficam de boaça. De boa. Né? E os planos E aí vão eles seguindo. ficam meio que fazendo uma alternância de poder. Exatamente. Né? E a população ali Perfeito. se matando. Perfeito. Cara, isso aí eu nem duvido muito não, viu? E aí eu fiz um vídeo mostrando, na época, né? O Lula, por exemplo, com um prêmio que ele estava recebendo de um grande maçom chamado Duque de Kent, né? Em um outro país. E falando, cara, olha aí, né? E do outro lado a gente tinha Bolsonaro também palestrando dentro da maçonaria. Eu falei, cara, parece que eles estão ali por trás tendo pessoas que pensam da mesma forma, né? Não, mas também tem o seguinte, né? Você se aproximar da maçonaria, porque deve ter muita gente, né? Eles devem influenciar muita gente. Sim, sim. Então você se aproximar da maçonaria, principalmente no período eleitoral, né? E fazer alguma coisa, ou fazer uma palestra, é uma estratégia muito boa. E como eu falei, quando eu estava no exército, por exemplo, eu via o comandante do quartel estendendo praticamente um tapete vermelho para quando o pessoal da maçonaria chegasse. E aí nós, por exemplo, nós éramos subordinados a ele. Existe uma hierarquia militar lá dentro, né? Claro. Tem o tenente, tem o capitão, você tem o major, e lá em cima você tem o tenente-coronel e o coronel, comandante do quartel. Que era um cara que todo mundo tinha um certo medo, assim, né? Até mais do que respeito. A galera tinha medo mesmo do cara, né? E aí, quando chegava esses caras, você falava, pô, quem são esses caras, velho? Que ele tá estendendo esse tapete vermelho e lambendo o chão dos caras, né? Aí que eu entendi, poxa, eram os maçons, cara. Então eu percebi que a maçonaria controla as forças armadas no Brasil. Exército, Marinha e Aeronáutica. Muitos das pessoas que envolviam ali, os ministros de Bolsonaro, a gente tinha generais. O próprio Mourão é o grau 33 da maçonaria, que era vice-presidente do Bolsonaro. Caramba, é grau 33? Grau 33, né? Ele fez o ritual lá, né, de condecoração de grau 33, já sendo vice-presidente. Acho que foi em 2019, 2020. E aí eu fiz um vídeo falando disso. Cara, essa galera ficou com muita raiva de mim porque eu tinha falado do Bolsonaro, entendeu? Mas, pessoal, eu falei do Lula e falei do Bolsonaro. Vocês estão querendo defender o quê? Os maçons ou vocês estão defendendo... Não tô entendendo, né? Porque não tem... Não, porque você vai acabar com o Brasil, porque não sei o que. Eu falei, tá, eu tô mostrando algo que pra mim é uma verdade aqui. Mas que não tem nada a ver. Mas assim, isso aí muito provavelmente deve acontecer mesmo. A maçonaria, ela deve estar infiltrada em vários níveis da sociedade, em várias coisas. Igual você falou, Forças Armadas, deve estar em várias... Se brincar, STF, não sei o quê, deve ter gente lá no meio envolvido com maçonaria. Então, assim, é isso, né? Vai ver que o plano é deles. Mas você acha que eles podem controlar? Eles podem manipular essa parada toda? Eu acredito que eles influenciem as pessoas, né, que estão no poder, por exemplo, para que essa roda fique girando dessa forma. Sim, mas eu digo assim, por exemplo, a maçonaria que pode ter chamado os caras e falar assim, vocês dois aí... acredito. Fica cada um de um lado aí, briguem aí, porque a população vai brigar,
Só que vocês estão aqui, ó, vocês estão meio tipo protegidos. Quando Estão você, com a gente aqui. quando você pega textos, escritos, discursos, por exemplo, de Vladimir Lenin, que é da esquerda lá no passado, ele fala que a melhor forma de você ter o controle é você criar uma falsa oposição, por exemplo. Tá? Então, você ter alguém que se passe como uma falsa oposição sua faz que você controle os dois lados da moeda. Ah, sim. Entendeu? Não, então, com certeza. Eu acredito que não deve ser fácil, mas eu acredito que isso pode existir no Brasil, sim, não só no Brasil. Nos Estados Unidos também, em países que são controlados pela maçonaria. Os Estados Unidos é um grande exemplo, o Brasil também é um grande exemplo. Não. Quem que é maçom lá nos Estados Unidos, sim, famoso? Cara, o próprio Elon Trump. Musk o próprio Trump. Será? Acho que é Elon Musk. Olha, não, o Trump, o Musk eu acho que não. Nunca vi nada dele assim que interligue com isso. Cara. Vai ser maçom, não. Mas, por exemplo, os presidentes, para mim, praticamente todos são. George Washington, por exemplo, o primeiro presidente dos Estados Unidos. Você vai lá no Museu de História Natural que tem na cidade de Washington, lá na capital, você vê ele sentado na mesma posição do bode Baphomet. Ele tá lá com a espada apontando para cima com uma mão, a outra mão apontando para baixo. Né? Baphomet, ele traz a representação da dualidade. A dualidade ele vai remeter ao pecado de Adão e Eva. Eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Baphomet ele aponta para cima e para baixo. Ele é bom e ruim. Ele é metade humano, metade animal. Ele é homem e mulher no mesmo corpo. Ele é andrógeno. Ele tem seios femininos e tem um órgão genital masculino. Então, ele é a representação dessa dualidade. E aí, George Washington está nessa posição. Você olha a planta de Washington, você vê símbolos maçônicos interligando os principais pontos turísticos. Você tem o pentagrama, que é aquela estrela de 5 pontas que está na testa de Baphomet, por sinal. Você tem o esquadro e o compasso, né, que é o principal símbolo da maçonaria. E entre outras coisas. E você vê estética do Templo de Salomão em muitos dos principais prédios ali, de lojas maçônicas também. Outro detalhe interessante, que eu falei sobre a maçonaria ter vindo de Salomão, é o ritual de Irã Abif, que foi um arquiteto do Templo de Salomão, e que é um ritual feito dentro da maçonaria hoje em forma de iniciação, entendeu? Então é por isso que eu não acredito nessa história que fala que eles vieram ali de um século próximo. Entendi. Né? Acredito que eles vieram lá de trás. Você acha que eles estão ligados naquele negócio, a parada lá do governo mundial, lá de uma nova ordem mundial? E tudo? Nas notas de dólar, por exemplo, Sergião, quando você olha a nota de $1, você vê lá a pirâmide com o olho que tudo vê. Né? É o símbolo do Gadu. Na maçonaria é representado como o grande arquiteto do universo. A sigla Gadu, entendeu? E nas lojas maçônicas você vê o símbolo da pirâmide com o olho. Tá? Ele está nas notas de dólar e lá está escrito Novus Ordo Seclorum. Seria nova ordem secular. E faz referência a uma nova ordem mundial. Que é algo que o Trump luta. Né? A China e os Estados Unidos eles estão nessa batalha para ver quem vai encabeçar essa nova ordem mundial. E aí existem vários aspectos que envolvem isso no mundo. Né? A inteligência artificial é uma delas. Porque... Você acha que a inteligência artificial ela surge nessa... Cara, eu acho que a inteligência... Mas os carais da inteligência artificial não são maçons. Não, eu acho que a inteligência artificial... Não. O Turing é... Não. Eu acho que esses caras eles estão... Eles estão fora disso, eles estão numa outra pegada já. Por quê? A inteligência artificial... Você acha que eles ficam, tipo assim, a maçonaria, ela fica... Que tipo, é o olho que tudo vê, né? Que você tá falando ali. Isso. Ela meio que fica, tipo, vamos traduzir assim de uma maneira simples. Ela fica vendo tendências. Aí ela olha para isso aqui, por exemplo, cara, inteligência artificial, isso aqui pode ser uma ferramenta para a gente ajudar a nossa dominação e tal. Exatamente. Aí eles vão para cima desses caras, porque eles têm grana, eles têm tudo. Exatamente. Tal, não sei o quê, e aí eles começam a puxar aquilo ali pro lado deles para eles usarem. Perfeito, Sérgio, perfeito. E assim, acima da maçonaria, a maçonaria não está no topo dessa pirâmide. Acima dela, nós temos famílias de grande influência no mundo. Sim. Por exemplo, na nota de dólar que eu citei, tem uma águia ali que segura 13 flechas. Depois você tem um hexagrama com pequenas estrelas que tem 13 estrelas. Mas hoje as colônias, né? E representam também, uma dualidade. Por quê? Você tem as colônias, você tem a data ali na base da pirâmide, em algarismos romanos, que traz o ano de 1776, que faz referência lá à independência dos Estados Unidos, né? Mas também é o ano da fundação do grupo Illuminati.
pessoal leva isso como uma grande teoria da conspiração, mas é composto por 13 famílias que controlam o mundo hoje. E aí a gente tem os Windsor, a gente tem os Bush, a gente tem os Rockefeller, os Rothschild. Você acha que o Bush faz parte disso, cara? Cara, na teoria eles estão lá, né? São uma das 13 famílias. Pô, mas o Bush, o velho tá velho demais, não tá não? Então. E o novo é meio... O novo, cara, só quer saber de futebol americano agora. Tem algo interessante nessa história. A gente vê Bolsonaro na época quando ele era presidente do Brasil. Até hoje isso não foi explicado. Em certo momento, ele pega um avião, meio que de urgência, vai para os Estados Unidos, se reúne a portas fechadas com o Bush, sai, perguntam para ele o porquê da reunião, ele não fala e até hoje ninguém sabe o porquê. Eita lá. Então, cai naquele mesmo âmbito lá da lacuna. Do silêncio, né? É a lacuna. Deixou a lacuna, meu amigo. Acabou. Aí você sai preenchendo o que você quiser.